Lucas capítulo 15, versículo de número 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi-se, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença nós nos colocamos agora para receber a tua palavra. Fala aos nossos corações segundo o teu querer e a tua vontade. Tira, Senhor, toda distração, toda inquietação, que possamos colocar o nosso entendimento no Senhor e na tua palavra e na tua presença. Fala conosco nessa noite, ó Deus, e nós te louvaremos, te glorificaremos. Amém e amém. Podeis assentar. Queridos, nós estamos diante de uma das passagens bíblicas mais conhecidas da igreja. Quem sabe há uma indagação em nossos corações agora, dizendo: já conhecemos de cor esta passagem bíblica. Quem nunca ouviu falar acerca do filho pródigo? Voltado aos versículos que nós lemos, embasados nesta palavra,
eu quero trazer um tema à mensagem desta noite. Nós vamos falar acerca do seguinte tema: você não pode ser semelhante ao irmão do filho pródigo. Vou repetir. Você não pode ser semelhante ao irmão do filho pródigo. Porque temos o costume de falar acerca somente do filho pródigo. Mas a escrita inicia a dizer: um certo homem tinha 2 filhos. Muito se frisa somente sobre o conhecido como filho pródigo. Se esquece do outro filho. O pai fica dentre os 2 e demonstra a sua postura e o seu comportamento exemplar. Antes de nós aplicarmos o texto, é preciso relembrar que estas palavras são palavras proferidas pelo próprio Jesus, em um diálogo. Porque a Bíblia diz que Jesus, sendo questionado por 2 qualificações ou grupos de pessoas, que eram os escribas e os fariseus, eles indagam, questionam a Jesus dizendo: tu não és verdadeiramente o Messias, tu não és o Cristo verdadeiro, a qual nós conhecemos nas Escrituras. E por que é que eles indagavam isto a Jesus? Porque eles dizem: tu diz que é o Messias, que é o Cristo, ou melhor, dizem que tu és, porém, tu andas com publicanos e pecadores. Eles tinham uma lógica em seu entendimento que o mestre jamais poderia se aproximar de pecadores ou de publicanos, por conta de sua santidade. Não entendiam eles que o mestre, o Senhor Jesus, não é como nós, limitados. Ele não tem limitações. Ele é soberano, Ele é Deus, e sempre será. Não tinha negócio, irmão, de Jesus se aproximar de um pecador e o pecador contaminar ele. Era o oposto. Ele quem purificava os pecadores. Até porque ele mesmo disse certa feita, depois que ele chama Mateus, que estava sentado na coletoria, e diz: levanta e segue-me. Mateus deixou tudo, seguiu a ele. E quando ele vai para a casa dele, em um almoço, em um banquete, sentado ali com os pecadores e publicanos, é indagado por esta classe também dos fariseus. Quem ele pensa que é? Sentando-se à mesa com pecadores e publicanos. Aí Jesus toma a cena e diz: o Filho do Homem não veio para os sãos, mas sim para os doentes, os pecadores. Ele veio para fazer a diferença. Só que agora, diante desta indagação, Jesus traz para eles, Jesus aqui está dizendo essas palavras para eles. Para eles quem? Os escribas e os fariseus.
para que eles pudessem entender, Jesus conta para eles 3 parábolas que estão no capítulo 15. Primeiro, o Senhor fala sobre a parábola da ovelha perdida. Também fala sobre a dracma perdida. Até que chega os versículos que nós citamos, a parábola do filho pródigo. Quem não conhece de Bíblia chega a dizer que parábola é invenção, imaginação da mente. Precisa estudar. Jesus está trazendo relatos de algo que realmente aconteceu. E o Senhor está trazendo para eles uma comparação, em outras palavras, em contraste. E olha que contraste não é coisa da atualidade, já é bem antigo. Diferencia de uma parte a outra. Um diferencial, uma comparação. O Senhor estava falando a eles que o reino de Deus é semelhante ao que Ele explica em 3 parábolas. E nesta que nós fizemos menção, na qual a história nós conhecemos, Ele inicia dizendo: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço, certo dia, chega para seu pai e diz: pai, dar-me a parte da herança, ou melhor, da fazenda, que a mim pertence. A escrita do texto diz claramente no versículo de número 12: e o mais moço disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. Se fosse nos dias de hoje, o pai poderia fazer o seguinte: quantos hectares tem? Exemplo, 100 hectares, exemplo. O pai dividia ali uma parte da fazenda, mandava cercar, e diria: essa parte é sua. Ele teria que morar naquela parte. Só que mesmo que a escrita do texto não menciona, historiadores chegam a frisar que o filho pediu ao pai a sua parte em valores. Não se sabe se foi em dinheiro, se foi em moeda, mas muito mais possível que era no dinheiro da época. Ele não pediu a parte em bens. E a Bíblia diz que o pai partiu por eles a fazenda. Quando a escrita diz o pai partiu por eles, não significa que o pai partiu entre o pai e ele, mas partiu entre eles. Quem eram eles? O filho mais novo e o filho mais velho, e o pai. Eu creio, pastor Hinaldo, que nesse dia aqui, da partilha, o pai, sem mesmo dar a explicação para o filho mais velho, coloca no documento dizendo: essa parte aqui eu vou dar para o filho mais novo, porque ele não quer ficar mais aqui, ele quer ir embora. A minha parte, a parte do pai, não precisa separar da do filho mais velho, porque como ele vai ficar comigo, o que é meu é dele, e o que é dele é meu. Ele não tem intenções de sair daqui. Entrega a parte do filho mais novo, que é dele por direito, e a Bíblia diz que não foi imediatamente, mas foi poucos dias depois. O filho mais novo ajunta tudo o que? Imagina ele pegando ali as roupas, calçado, especiarias de valores que ele tinha, o que era dele por direito,
E a Bíblia diz que ele, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Em outras palavras, de forma irresponsável. Saiu gastando. Saiu alimentando seus deleitos, suas vontades. Se esquecendo, irmão, que dinheiro acaba. Para ganhar é 30 dias. Para gastar é 30 segundos. Segundos, não é nem minutos, segundos. Não marca esse negócio de Pix. Tem gente que só fica feliz quando recebe. Chegou, recebi o pagamento. A alegria dura poucos instantes. Nós faz uns Pix. Acabou. Rapidinho se vai. Ele foi gastando. Perdeu tudo. Quando pensa que não. 14. Quando ele gasta tudo, houve naquela terra uma grande fome. Irmão, ele não teve sabedoria nem para se privar, para dizer, não vou guardar um pouco, porque se o negócio estreitar, eu tenho onde sobreviver, mas não, gastou tudo. Para complicar a situação, a fome veio sobre a terra onde ele estava. E a Bíblia diz que ele começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para seus campos, para apacentar porcos. Irmãos, judeu verdadeiro, pesquise, não tem nem contato com porcos. Judeu não come porcos. Diz que aquela passagem que o Senhor mandou os demônios, as castas, para aquelas centenas de porcos, aquilo ali, segundo historiadores, era uma classe de judeus desconcertados, que também não comia, mas criava para vender. Judeu não come porco. Judeus não criam porcos. Eu mesmo já teve lugar, eu não como carne de porco, que é questão minha, mas eu já fui em algumas casas e a pessoa fala, carninha de porco, se eu como, eu dizer, não, isso é judeu? Descendente de judeu? Eu? Não. Pedregazeu. Judeu não. Moro no Pedrega. Está entendendo? Para vocês terem noção. Se o camarada não poderia estar nem perto de porco, agora aonde é que ele vai? Para o chiqueiro, apacentar os porcos. E era ele colocando a comida dos porcos, e era tão grande a fome, que ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Aí a Bíblia diz, no versículo 17, já estou terminando a introdução para você entender. No versículo 17, a Bíblia diz que ele, caindo em si, em outras palavras, a ficha caiu. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Ele estava dizendo, nem um pão eu tenho. Os trabalhadores de meu pai têm abundância. E eu aqui pereço de fome. Aí ele está falando consigo mesmo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E quando eu chegar lá, eu direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores.
E assim ele fez. Ele se levantou e foi ao encontro de seu pai. Por que é que ele foi? Porque o verdadeiro filho, ele pode ir para onde for, mas ele conhece muito bem o caminho da casa do pai. Ele conhecia. Pai não foi atrás dele. Se fosse uma criança, o pai iria, mas não era uma criança. Ele já tinha maturidade suficiente para entender que era preciso voltar. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. Moveu-se de quê? Íntima compaixão. Aqui está o pai. Vem cá, pastor Fernando. Irmão, é rapidinho, eu já estou resumindo para a gente terminar. Aqui está o pai. O pai não foi atrás dele. Mas para o pai avistá-lo da porta ou da porteira, ele vindo de longe, eu entendo que todos os dias o pai ficava procurando de longe, esperando ele voltar. A Bíblia diz que quando vendo de longe, moveu-se de íntima compaixão. Na escrita do texto está: ao filho avistando, olha o que é que o filho faz. Ele corre. Ele não foi: ai pai, tadinho de mim, pai, eu vou morrer. Não. A Bíblia diz que ele correu até onde o pai estava, agarrou-lhe pelo pescoço e o abraçou, irmão. Não vou lhe dar beijo não, viu? Beijou. Pode voltar. Beijou. Pegou-lhe pelo pescoço e o beijou. Irmão, quando ele beija, o filho disse as mesmas coisas que ele disse lá sozinho, que ia dizer para o pai, agora ele repete: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai poderia olhar para ele e dizer: realmente não é. Tu foi. Realmente tu foi, quebrou a cara, eu acho é pouco para tu. Ele poderia dizer: eu bem que nem te avisei. Que ele não avisou, a escrita não diz. Ele poderia dizer: eu sabia que tu ia quebrar a cara. Eu sabia que tu ia sofrer, para tu aprender a valorizar que aqui na casa do pai você tem tudo, do bom e do melhor. Não é que nem nós quando vê algum filho, uma filha, né, minha menina dessa idade aí, meio que estressada: menina, tu não tem nenhum boleto para pagar, está nesse estresse todinho, o que é que foi? Tem nenhuma responsabilidade assim de... Por quê? Porque está na casa, pai, comida à vontade, pai leva, pai traz, pai cuida, tem tudo que precisa, a casa do pai tem. Até hoje tem filho que casou. Hoje eu vi mesmo um com uma pratada desse tamanho assim, estava derramando do prato. Falei: mas rapaz, moço, disse: é porque a comida de mamãe é especial, não é o pai, mas é da mãe. Na casa do pai, a gente tem amparo, tem carinho, tem o que precisamos, mas o pai não disse nenhuma destas palavras.
ele diz? O pai chama os servos, daqui abraçado com o filho fedendo, todo sujo de lavagem, de resto de comida de porcos, e o mau odor, o mau cheiro. E o mau cheiro? Só quem mexeu com porco sabe do que eu estou falando. Quando eu e meu pai ia para a fazenda do pastor Florisaldo, o pastor Florisaldo tinha um dia que queria castrar os porcos lá. Irmão, quando a gente segurava, misericórdia, você não aguentava ficar nem perto da gente. Tão podre que é o fedor. Mas não é para pouco, o cabo não toma banho, só anda na lama, comendo lavagem, comendo sobra, resto. Hã? Aleluia. Aí o pai disse: chame o servo, vem cá. E o servo vem e diz: pois não. Ele diz: trazei, olha a escrita, trazei depressa. Em outras palavras, corre, vai rápido, rápido. Trazei depressa a melhor roupa e vestilho. A escrita não diz, mas eu vejo o pai dizendo: primeiro leva ele para que ele tome um banho, depois vista nele a melhor roupa, e pondo-lhe um anel na sua mão e sandália nos seus pés. Pois não, meu senhor, agora mesmo. Que mais? Trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e o quê? Em outras palavras, churrasco e festa. Você está entendendo? Churrasco, festa, dança, que alegria, que foi? Voltou para a casa do pai. Diga para todos os servos que agora, a partir de agora, ninguém mais trabalha. Todos os funcionários vão tomar aquele banho, vestir uma roupa boa de festa, e a gente vai fazer churrasco aqui, porque o meu filho que estava perdido foi achado, estava morto, mas reviveu, voltou para a casa do pai, e quando o filho volta, acontece festa. E os servos se prontificam, corre para o lado e vai cuidar da vestimenta, vai buscar o anel, vai vestir o garoto, vai vestir o rapaz, colocando sandália nos pés. O outro vai pegar lá, vai preparar o bezerro cevado, vai cortar, vai preparar o banquete, o churrasco, e começa a tocar as músicas, e a festa começa a acontecer, e é aquela maravilha, todo mundo festejando, todo mundo alegre, todo mundo contente, porque o filho que estava perdido foi achado. A escrita diz claramente: este meu filho estava morto e tinha se perdido e foi achado. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Na parábola da ovelha, a Bíblia diz que o pastor deixou as 99, quando chegou lá no aprisco sentiu falta de uma, deixou as 99 e foi atrás de uma que se perdeu, e só retornou depois que ele a encontrou. Na parábola da dracma perdida, a mulher tinha 10 dracmas, uma se perdeu. Ela varreu a casa, pegou o candeeiro, procurou em cada detalhe e só se aquietou depois que ela a encontrou. Agora, como é que a Bíblia está dizendo a respeito do filho que sai de casa, pega tudo que é seu por direito, gasta tudo, vai por uma terra longínqua, e quando ele gasta tudo, vai depois apacentar porcos, deseja comer da comida, da lavagem que os porcos comiam. Aí o pai vem dizer que este filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi. Como é que ele foi achado? Quem achou ele? Se o pai não foi atrás, os servos não foram atrás, como é que ele foi achado? Foi achado por ele mesmo. Naquele momento que ele diz: levantar-me-ei, ali ele se achou. Quando ele disse caindo em si,
Ele se achou. Tem momentos que é preciso se achar. Eu já sei então, já sei. Olha gente, ó. Que foi? Alguém olha desse, está se achando. Não é nesse sentido não. É desse jeito não. Se achar, é olhar para si mesmo e dizer, verdadeiramente eu preciso melhorar. Verdadeiramente a situação que eu estou não está normal. Não é dessa forma que Deus me quer. Não é desse jeito que eu tenho que me conformar, me comportar. Eu tenho que me erguer, eu tenho que me levantar, eu tenho que me posicionar, eu tenho que colocar na direção, no propósito, na vontade, conforme Deus quer que eu seja a diferença e não indiferente, que eu seja filho do Deus da Bíblia, filho do Deus Altíssimo, mas que eu obedeça a sua palavra, seus preceitos, estatutos, ordenanças e as suas leis, que eu permaneça conforme a direção em que Deus a mim designou a prosseguir. Quantos estão me ouvindo, digam amém. O que está acontecendo agora? Repita comigo: festa. O que está acontecendo, irmãos? Festa. Os servos estão felizes, irmão Ronaldo, porque o filho voltou. Todos estão contentes, porque o filho voltou. Só que quando pensa que não, quem se aproxima da casa? O filho mais velho. Imagina ele todo suado, todo sujo, porque ele estava trabalhando no campo. A Bíblia diz que ele estava trabalhando. Ele escuta o barulho de música. E onde tem música, tem festa. Ele vê a fumaça de longe. E onde tem fumaça, tem fogo. E ele anda e se aproxima e sente aquele cheirinho da picanha, que muitos dentre nós nunca mais viu nem um rastro. Ele sente o cheirinho da picanha, o churrasco do contrafilé. Ele vai se aproximando da casa e chama um dos servos e pergunta: o que está acontecendo aí? Que negócio é esse de festa? Imagina ele olhando lá e aquele grupo de pessoas dançando, se alegrando. Que maravilha! Ele voltou, gente, que alegria, ele voltou. E quando ele olha, o que está acontecendo? Diz: está sabendo não? Disse: não, o que foi? Teu irmão, rapaz. Meu irmão foi embora? Teu irmão que foi embora, lembra? Ele retornou para casa. Retornou para casa? Rapaz, vamos se alegrar com a gente, festa. Está acontecendo festa, churrasco. Teu pai mandou que nós vestisse nele a melhor roupa, desse para ele, colocasse na mão o anel, sandália nos pés, e ainda matamos um bezerro cevado. Tem churrasco, vamos se alegrar. Naquela hora, o semblante do filho mais velho se decaiu. Ele manda chamar o pai. E quando o pai se apresenta a ele, ele pergunta: o que aconteceu? Não, meu filho, teu irmão, seu irmão, meu filho, que estava morto, reviveu, estava perdido, mas foi achado, voltou para casa. É motivo de festa, de alegria, de comemoração. Até um bezerro cevado a gente matou. É churrasco, meu filho, é festa. Aí o filho olha para o pai e diz: pai, eu nunca me ausentei da casa. Sou um dos melhores trabalhadores que o Senhor tem. Eu nunca faria o que meu irmão fez com o Senhor. E o Senhor para mim, pai, nunca me deu nem um cabrito. Imagina o pai olhando para ele dizendo: meu filho, o que é um cabrito perto de tudo que você tem? Como assim, pai? Meu filho, tudo que é meu é seu. Tudo que eu tenho, meu filho, pertence a ti. Só que ele não ficou contente, não ficou
feliz. Por isso que recai sobre nós o tema da mensagem. Você não pode ser semelhante ao irmão do filho pródigo. Porque o irmão do filho pródigo, embora estava na casa do pai, não saiu da casa do pai, não se ausentou da casa do pai, estava faltando nele o principal, o que jamais pode faltar na vida de um filho que verdadeiramente serve ao Senhor. E o que é isso, bispo? Eu vou lhe mostrar na Bíblia. 1 Coríntios, abra comigo. 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo de número 1, meu Mário. Olha o que diz. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E olha que a Bíblia diz que sem fé é impossível. Então a gente aprende que não basta agradar, porque a Escrita diz que se ele tivesse toda a fé, de maneira que transportasse todos os montes, não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é... Irmãos, estão acompanhando? O amor não é... O que o irmão mais velho sentiu do irmão mais novo? Inveja. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Era verdade que o filho saiu de casa, era verdade que o filho gastou tudo, era verdade que o filho perdeu todos os seus bens, mas também era verdade que ele se arrependeu, voltou e reconheceu diante do seu pai. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, só deixa as coisas de menino quem chega a ser homem.
O filho mais velho se comportou como um menino, mais velho em idade do que o irmão mais novo, mas com menos maturidade, com falta de amor. Então o que é em parte será aniquilado. Com as coisas, acabei com as coisas de menino, parte final do 11. Porque agora vimos por espelho em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Grave isso: a fé, a esperança e o amor. Aí ele conclui dizendo: entre os três maiores destes é o amor. O filho mais velho tinha tudo, mas não tinha amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, abraça. Quem ama, estende a mão. Quem ama, não aponta. Quem ama, não denigre. Quem ama, se coloca na situação do seu irmão. Quem ama, olha, deveria olhar e dizer: hoje foi ele, amanhã pode ser eu. É sentir a dor do seu irmão como se fosse a sua. Por que é que nós não podemos ser semelhante ao irmão do filho pródigo? Porque nós temos que ser semelhantes a Deus. Aqui, o filho mais velho tinha que ter a semelhança de seu pai, que foi o exemplo. Por isso que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Senhor Jesus diz, o Senhor Deus disse: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Será que a forma em que nós sentimos a dor do nosso irmão tem sido a mesma semelhança em que Deus se sente diante de uma situação em que ele está vivendo? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: tornam-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aquela classe que Jesus estava contando essas palavras, as parábolas, precisava ouvir isso. Por quê? Porque os fariseus e os escribas se achavam conhecedores da lei, mas praticavam umas coisas e omitiam outras. Olha o que Jesus diz para eles em Mateus, para essa mesma classe. Olha o que Jesus diz em Mateus 23. Mateus 23, 13. Jesus diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. No versículo 15, ainda de Mateus 23, ele diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. No versículo 23 ele diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do odre e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, que é
o juízo, a misericórdia e a fé. Só que esses três, Cláudio, ainda perdem perante o amor. Isso é muito profundo. Em 1 João capítulo 3, versículo 11, em 5 minutos nós terminamos. 1 João capítulo 3, versículo 11, a palavra nos diz: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que amemos uns aos outros. Versículo 12: não como Caim, que era do maligno e matou ao seu irmão, e por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. 15: qualquer que odeia ao seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Irmãos, eu finalizo aqui na conclusão dizendo que nós não podemos ter a semelhança do filho pródigo. Deus falou comigo esta palavra ontem à tarde. Eu tive até algumas experiências com Deus. Que quando a gente olha para a cadeira do lado, da esquerda, da direita, da frente, da retaguarda, está faltando alguém. Porque uma das coisas que chama a nossa atenção, pastor Rinaldo, é que o filho mais velho em nenhum momento demonstrou saudade do filho que foi embora, do irmão que foi embora. Não demonstrou preocupação, porque falta o amor. A Bíblia diz que existe duas qualificações diante de Deus: filhos e bastardos. Porque o bastardo se qualifica naquela palavra quando o Senhor Jesus disse que nos últimos dias surgiria sobre a terra homens amantes de si mesmo, desordenados, desobedientes a pai e a mãe, irreconciliáveis. E eu já tive experiência com essas duas classes. Como pastor em esses mais de 20 anos que eu pastoreio, eu já fui atrás de ovelha, já telefonei para a ovelha. É que nem o pastor Rinaldo disse aqui, o quanto é importante um telefonema. Você se sente abraçado, amado, acolhido. É o nosso dever. Eu já me deparei com ovelhas, com filhos. Não são meus filhos, mas são na fé, são filhos de Deus. De quando eu ia atrás dizer: ô pastor, como é bom saber isso. Eu só precisava desta palavra, eu só precisava desse abraço. Eu não tenho forças para voltar, pastor, me ajuda, me socorre. Eu quero, mas não consigo. Mas também já me deparei com aquela classe em que diz assim na minha cara: e voltar para a igreja para quê, rapaz? É perca de tempo. Quê? Eu vou nada, tô fora. E eu olhar para mim mesmo e pensar: meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? E Deus falou assim nitidamente no meu coração: são os irreconciliáveis. Foi Jesus quem falou, não sou eu. Eu não queria que essa classe existisse, porque é triste você saber que alguém que outrora serviu não vai servir mais, nem não serve, não vai servir mais. Jesus falou sobre isso. São irreconciliáveis. Quando uma pessoa que conhece a palavra, já serviu a Deus, vem na frente, o que ela vem fazer? Reconciliar. E Jesus disse: tem uma classe que serão irreconciliáveis, amantes de si mesmo. Mas não é por causa desta classe que a gente vai generalizar a situação e abandonar o nosso irmão que pegou a sua bagagem, que pegou o que pertence a ele e a ela e está distante da casa do Pai. Isso tem que arder no nosso coração.
A gente tem que sentir falta dos nossos irmãos da fé que outrora estavam e agora não estão mais. Mesmo que a escrita não diz, você pode telefonar. Irmão, hoje tem uma facilidade tão grande. Você pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Se ele não tem WhatsApp, pelo Facebook, pelo Mensageiro, pelo Instagram. Mas nós temos que reagir diante do que nós estamos vivendo. Não podemos viver uma era do individualismo. Não podemos ser como a igreja da antiguidade, que era conhecida por suas obras, mas que abandonou as obras, abandonou os princípios, porque enriqueceu. E o Senhor disse: eu sei as tuas obras. Diz que é rica, mas é pobre, é miserável, porque achava que tinha tudo e era um individualismo grande. Eu e as minhas responsabilidades, eu e as minhas dores, eu e as minhas lutas, e o irmão, a luta dele, a prova dele, o problema dele. Não. Se até em uma situação de pecados, se eu peco, eu estou contaminando o corpo de Cristo. Que é isso, bispo? Nós não somos membros, irmãos. Nós não somos membros. Eu fui mexendo no motor do carro ontem, arrancou a tampa do meu dedo aqui, ó. Foi uma luta para dormir com dor de dedo. Meu corpo podia falar pro dedo: problema teu, foi tu que se rebentou. Minha cabeça, meu cérebro podia falar pro dedo: quer saber uma coisa? Arranca esse dedo fora. É problema dele, não. Mas faz parte do corpo. Faz parte do corpo. Assim é a igreja. Se eu peco, olhe para cá, eu estou contaminando uma parte do corpo de Cristo, manchando, apodrecendo. Mas em contrapartida, se eu estou padecendo, se eu estou fraco, se eu estou desanimado, se eu estou sangrando, se eu estou na prova, se eu estou no deserto, se eu estou atravessando o vale da sombra da morte, não é um problema só meu. Mesmo que você não queira, é um problema nosso. Não é uma prova minha, é uma prova nossa. Nós temos que se preocupar como um, como os outros. Como a Bíblia diz que somos membros de um só corpo, de tal natureza que se um membro padece, todos padecem com ele. Você sabia que tem momentos que apenas uma simples palavra muda o cenário? Você não precisa falar muita coisa não, irmãos. É só você chegar para um irmão que está passando uma luta, está enfrentando um problema. É só você chegar em poucas palavras, mais objetivas. É chegar e dizer: minha irmã, conta comigo, nós vamos vencer. Só isso. É a irmã ver aquela irmã sabendo que ela está enfrentando uma situação que não está na normalidade, é uma prova grande. É você chegar e dar um abraço e dizer: nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Porque quando o filho volta, irmão, era para o filho mais velho estar na festa, se alegrando, comemorando. E eu profetizo nesta noite que a partir de hoje, não a partir de amanhã, a partir de hoje, Deus vai trazer, inquietar, tocar nos corações dos filhos pródigos que foram embora, e quando eles voltarem, vai ter alegria, vai ter festa, vai ter comemoração, vai ter sorriso no rosto. Nós vamos se alegrar, porque Deus vai resgatar os que estão perdidos. Aqueles que estavam perdidos serão achados na presença de Deus. Para a gente finalizar, dá uma olhadinha para o seu irmão, para a sua irmã, e diga para ele: a tua prova é a nossa prova. Não adianta nem tu dizer: está repreendido, problema teu. Não, é o que a Bíblia ensina. E quando eu não saber o que fazer, o que falar, ora. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se coloca de pé, não vou me estender mais.
Aleluia. O Senhor disse a eles: o reino de Deus é semelhante a isto. É preciso amar o seu irmão e a sua irmã como se ama a si mesmo. Que não percamos o amor de Deus em nossa vida, em nosso coração. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas na onde você estiver e agora, curve a sua cabeça e feche os teus olhos. Nós vamos orar para finalizar. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi pregada aos corações. Tem corações que estão feridos, machucados, sangrando, porque estão vivenciando a fase mais difícil de suas vidas. Mas a tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia, da aflição. O Senhor está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. A tua palavra diz que o Senhor é amor, e aonde o amor impera, o ódio, a ira, a contenda, a discórdia não pode prevalecer. A tua palavra diz que o Senhor é juiz por excelência e é advogado fiel, que julga com justiça. Ó Deus, não permita que os teus filhos e as tuas filhas sejam afetados pelas injustiças deste mundo. Pai, lança por terra todo plano diabólico, todo plano de Satanás e dos demônios que tem se levantado contra as famílias, com decretos de morte, com decretos de enfermidade, com decretos de discórdias e contendas. Livra, Senhor, as nossas vidas da trama maligna, do coração sanguinário, do ódio disfarçado de alegria. Ó Deus e Pai, blinda as nossas vidas com o teu sangue. Acampa o teu anjo aonde nós estivermos, para cortar os laços do adversário, para desfazer as obras do inimigo. Nos sustenta, Pai, diante da tua presença, e possamos sentir a dor do nosso próximo, e possamos orar e interceder uns pelos outros, prosseguindo em tua presença. Assim nós te louvamos nessa noite, ó Pai. Ministramos e profetizamos a tua bênção, o teu milagre, a tua provisão sobre a tua igreja, sobre o teu povo, e que nenhuma arma forjada, preparada, nenhuma armadilha forjada, preparada contra a tua igreja, contra o teu povo, prevalecerá. Que toda seta, que toda acusação, que toda calúnia, que toda afronta, que todo plano diabólico contra as famílias caiam por terra agora, sejam desfeitos agora, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Eu finalizo perguntando: tem alguém nessa noite que queira reconciliar com Jesus, que queira entregar a sua vida a Cristo, que reconhece que precisa de um novo recomeço? Se tiver alguém, sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você.